Nós vivemos a partir de crenças, de valores, de ideias. Todos nós, humanos, somos animais simbólicos. Quer dizer que nós vivemos em meio a ideias, em meio a palavras, em meio a símbolos. Se nós pudéssemos fazer uma comparação, assim como os peixes estão na água, nós estamos entre as ideias, entre os símbolos, entre as crenças. Não há vida humana fora dessa dimensão simbólica. Essa dimensão simbólica, essas crenças, esses valores, têm origem diversa para cada um de nós. Na educação nós recebemos, nos nossos hábitos, no meio de onde nós viemos. Tudo isso forma um repertório que é a partir desse repertório que nós existimos, nós humanos existimos. Exemplos de valores, né? Nós preferimos o mar à montanha ou a montanha ao mar. Nós preferimos o teatro ao cinema, ou o cinema ao teatro. Nós gostamos de certos estilos musicais e não de outros, de certas comidas e não de outras. Então, a vida humana ocorre no interior desse mar de símbolos, vamos dizer assim. Cada um de nós, então, é portador de crenças, de valores, de ideias. Agora, ocorre que nós vivemos não isoladamente, não solitariamente, aquele verso famoso, né? Nenhum homem é uma ilha, mas nós vivemos próximos uns dos outros. O que quer dizer que as nossas crenças são vizinhas de outras crenças. Esse conjunto de crenças nem sempre é um conjunto harmonioso. Muitas vezes essas crenças das pessoas são contraditórias ou diversas, muito diversas umas das outras. Não é? Dá exemplos disso aí. A comida de que eu gosto, por exemplo, é uma decisão simples, não impacta as outras pessoas. Se eu gosto de um tipo de comida e o meu vizinho gosta de outro tipo de comida, ou de um tipo de música e de outro tipo de música, isso não constitui nenhum problema, porque essas ações ocorrem na dimensão individual. Entretanto, há outras questões que envolvem mais de uma pessoa, que envolvem alguma coisa além, outras pessoas além do indivíduo. Por exemplo, se nós discutimos as regras para o uso de um espaço público, não é a mesma coisa que discutir qual é a melhor comida, qual é a melhor música. No primeiro caso, a melhor comida, nesse caso da melhor comida, da melhor música, eu permaneço no espaço meu, no espaço individual. Mas se trata de discutir regras para o uso de um espaço público, por exemplo, não é? Isso diz respeito a um conjunto de pessoas, ao conjunto de pessoas. E nesse caso não é mais possível eu permanecer no nível puramente individual. Então, eu quero salientar isso aí, que há situações que ultrapassam a essa dimensão pessoal, individual, e não se reduzem a essa dimensão pessoal, individual. Então, nesse momento, é necessário que apareça uma outra dimensão, que é a seguinte, não é? Então, se há oposição entre crenças, e essas crenças não dizem respeito mais ao espaço singular, individual, é preciso que essas crenças sejam justificadas. Então, crenças diversas que colidem, é preciso que elas recebam alguma espécie de justificação. Se nós não damos esse passo em direção à justificação, nós recairemos ou na violência ou na tirania. Quer dizer, ou nós passamos de um conflito de ideias para um conflito armado, ou então nós estabelecemos uma espécie de ditador que acabe por deliberar qual crença é legítima, qual crença é ilegítima. É bom evitar esses dois caminhos. Então, a ideia que eu gostaria de discutir um pouco com vocês é essa ideia da justificação, da necessidade de justificar as nossas crenças. Por quê? Porque essas crenças colidem muitas vezes as nossas crenças colidem com as crenças das outras pessoas. Então se trata de fazer a seguinte pergunta: quais entre essas crenças são mais legítimas, mais desejáveis, mais fundamentadas? Então, essa é a primeira razão pela qual a justificação é necessária, né? Vamos tentar dar um exemplo. Se alguém diz que o aborto é legítimo e alguém diz que o aborto não é legítimo, a única maneira de prosseguir essa discussão é tentando obter de um lado e de outro as razões que justificam as crenças favoráveis ao aborto ou desfavoráveis ao aborto. Então esse é um passo muito importante que exige a justificação.
Uma outra possibilidade, uma outra ocasião de justificação, é porque as nossas crenças pretendem ser verdadeiras. E muitas vezes é necessário que essas crenças sofram teste da realidade. Então não basta dizer, vamos, uma política pública em relação aos adolescentes. Não basta afirmar que essa é a minha política, ou essa é a política que eu defendo. Essa política deve ter um cotejo com a realidade para ver a eficácia dela, ver o sentido dela, ver o fundamento dela. Então isso também nos obriga a esse passo em direção à justificação. Como uma teoria científica, por exemplo, ou nas ciências sociais, ou nas ciências naturais, essas teorias não são expressão das pessoas, são tentativas de compreender a ordem do mundo. E se elas apresentam como diversas, se entre essas crenças há desigualdade, há diversidade, há diferença, o que se espera é que o trabalho da justificação possa favorecer uma escolha melhor de uma dessas crenças ou de um grupo dessas crenças. Então agora, uma coisa muito importante então, diante dessa necessidade da justificação, é a ideia de um espaço público, né? O espaço público é aquele espaço que diz respeito a todo mundo e não está circunscrito a ninguém em especial. Então essa ideia de um espaço público, que é a ideia ocidental de razão, quer dizer o seguinte, não há uma razão para mim. Se uma crença é racional, quer dizer que ela se candidata a ser uma crença pública. Eu não posso dizer é racional para mim. Eu posso dizer eu gosto de sorvete de chocolate, não gosto de sorvete de morango. Isso tem a mais absoluta legitimidade. Mas com relação a uma crença que se pretende justificada, esse trabalho da justificação é um trabalho universal, é um trabalho público que deve ser realizado, pode ser realizado pela comunidade das pessoas. Então, essa passagem para a justificação é o que a gente chama passagem para a razão, que é um espaço em constante construção. Mas isso é muito importante salientar, é um espaço público. Então, quando a gente discute se, conversando, é possível que nós nos entendamos, nós respondemos afirmativamente, porque ao conversar, nós somos jogados nesse espaço público, que é um espaço de deliberação, aberto, contínuo. E não tem muito jeito de evitar esse espaço público, porque se um opositor a esse espaço público negasse essa possibilidade de espaço público, ele estaria obrigado a justificar porque, na visão dele, esse espaço público não existe. E ao justificar, ele entra de novo no espaço público. Então a esperança que nós temos de que a conversação seja possível é porque existe, objetivamente, inevitavelmente, um espaço público. Obrigado.